Entrevista Central. Conosco a psicóloga e mestra em psicologia Jesus Moura. Ela atua há 33 anos, é psicoterapeuta e integrante do espaço ILEPSI, de acolhimento e acompanhamento psicológico. Ela vai nos ajudar a entender aspectos psicológicos da pandemia. Jesus, agradecemos seu tempo em meio às suas consultas para nos atender também aqui na Entrevista Central. Obrigada, Jonathan. Para mim é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Um ano de pandemia no Brasil e no mundo. Doutor, esse movimento de prende e libera, esse movimento das restrições, como eles podem impactar na saúde psicológica das pessoas? As pessoas criaram a expectativa que nesse momento estaríamos numa outra situação. E aí a realidade mostra que não. Então, as expectativas, os medos, né, as inseguranças, elas vão aparecendo imediatamente. Né? As mudanças constantes, contínuas, de abre e fecha, criam uma incerteza de quando isso vai terminar e, consequentemente, o aumento do medo, né, de tudo que pode acontecer. Professora, e sobre os trabalhadores que sequer puderam se proteger, sequer puderam se isolar, porque estavam sempre na atividade, sempre trabalhando, atendendo outras pessoas, qual é o impacto psicológico sobre essas pessoas? Esse impacto ele é contínuo desde o momento em que as pessoas não puderam, por exemplo, fazer esse isolamento e que elas têm que se submeter a um risco contínuo. Então, tem que sublimar, ou seja, tem que fazer de conta, de alguma forma, de que é capaz de superar para poder sobreviver, porque é uma linha tênue e muito difícil você decidir de que forma você vai morrer, ou com fome, algumas situações, ou pelo vírus. Então, não é uma decisão consciente, não é uma decisão que a pessoa tenha parado para pensar, mas a necessidade imediata de trabalhar, de ter sustento, sustentar a família e de matar a fome, pagar suas contas, é o que surge mais urgentemente. E aí as pessoas negam, né, essa tendência da negação por parte desse grupo é muito forte porque ela precisa sobreviver, ou seja, ela precisa sobreviver a parte mais imediata da sua vida. Eu vou citar dados da pesquisa Sem Parar de Trabalhar e a Vida das Mulheres. Essa pesquisa apontou que as mulheres reduziram as horas de trabalho ou até pararam de trabalhar para cuidar dos filhos e da família muito mais do que os homens. Como isso impacta na saúde psicológica das mulheres? Foi muito forte no primeiro momento dessa pandemia o impacto sobre as mulheres, porque elas tinham que manter uma rotina diária com os filhos, com tudo dentro de casa, e tudo muito exigente, elas não estavam preparadas para tantas exigências. E a consequência era muita tensão, muito sofrimento psíquico, de ter que manter tudo da mesma forma, sem poder ser da mesma forma. E aí a possibilidade de perda de emprego, né, de precisar sair para poder ficar com os filhos em casa, aumenta essa tensão. Infelizmente acontece isso e consequências disso também são situações mais contínuas de violência que aconteceu durante a pandemia. A violência doméstica, ela se acentua. Então, na contrapartida do ter que abrir mão do trabalho, ficar em casa, também um contingente grande de violência doméstica acontece. E a senhora é psicoterapeuta, atende seus clientes virtualmente, imagino, pelo seu consultório. Quais as principais reclamações nesse um ano de pandemia que a senhora tem recebido? Nesse ano, a busca por acompanhamento psicológico foi muito intensa, aumentou, eu digo a vocês, em torno de 70%, né, da necessidade de acompanhamento psicológico. As pessoas chegam com a estabilidade emocional muito grande. Então, essa pandemia ela atinge diretamente a saúde mental das pessoas. Medo, angústia, tristeza, irritação, ansiedade, depressão, são sentimentos comuns que aparecem ou que vêm aparecendo nesse período. Existia no início da pandemia distanciamento de perdas e agora muitas perdas próximas. A desesperança em relação ao fim, se esperava que agora fosse o fim não está perto de chegar. E a senhora atende pelo coletivo ILEPSI. E eu gostaria de fazer uma associação. Dia 21 de março é o Dia Internacional de Combate ao Racismo
e que a senhora explicasse sobre as mulheres negras, quais os outros pesos, além dos que você já contou aqui para a gente, nessa pandemia. Temos um olhar específico e percebemos que nesse período as mulheres negras elas foram as que mais buscaram atendimento psicológico, né, dentre todo o coletivo, e o sofrimento que já existia da discriminação que recai sobre as mulheres, que naturalmente na sociedade elas estão na base da pirâmide dos acessos, dos direitos e tudo mais, então elas foram as mais atingidas naturalmente. Se já existia uma dificuldade nas relações sociais, uma dificuldade na questão de emprego, na questão dos acessos aos serviços e saúde e tudo mais, então nessa situação agora tudo se agrava. Então são as pessoas mais atingidas certamente por essa pandemia. E a busca do acompanhamento psicológico de fato aumentou. É importante o isolamento social, mas ele também traz sofrimento. O que é que a psicologia pode nos dizer para que a gente tenha mais saúde, mas que a gente faça o isolamento e faça esse distanciamento social tão importante para enfrentar a pandemia? É necessário o isolamento, sim, porque ele é saúde em relação ao que está fora, né? O que está aí sendo a ameaça contínua. Então, esse isolamento ele precisa ser visto como algo positivo, não negativo. É preciso trabalhar que ficar em casa é bom para si e é bom para os outros. E que ficar em casa, apesar de não ser, né, de ficar mais isolado, não ser uma expectativa de vida das pessoas, que o ser humano ele é extremamente sociável, mas poder fazer desse momento um momento que possa encontrar um ambiente feliz, um ambiente melhor dentro de casa. Então tem que se reinventar. É um período de muita mudança, de muita necessidade de se reinventar no seu dia a dia para que tenha esse período com mais cuidado e mais saúde.